Muito boa tarde a todos, boa tarde Helena, boa tarde Renato. Hoje seguimos aqui no quadro Direito e Família, num cenário diferente. Seguimos aqui com a doutora Ana Carolina falando de um assunto tão importante que é o emocional no momento pré, durante e pós-divórcio. Hoje nós vamos falar quando as pessoas já esgotaram as tentativas de reconciliação, de reestruturação daquele relacionamento e decidiram, optaram por se separar. Esse é um dos momentos mais difíceis para a família como um todo, para o casal, para os filhos, para a família extensa, para os avós, todos aqueles que estão envolvidos naquele núcleo familiar. Então, hoje nós vamos falar qual é a forma menos penosa de se passar por um divórcio, o que é possível ser feito de terapias, quais são as ciências que estão disponíveis para ajudar as pessoas a atravessarem esse momento, que é um momento também que os traumas são trazidos, que as dificuldades pessoais são colocadas à prova, o momento do divórcio que é extremamente desgastante. Eu sigo aqui com a doutora Ana Carolina, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, é uma advogada, é uma terapeuta, para nós falarmos sobre esse assunto. Doutora Ana Carolina, muito bem-vinda mais uma vez aqui no Mosaico RS, no quadro Direito e Família. Hoje nós vamos seguir a nossa conversa, então, sobre aquele momento em que a família já esgotou a tentativa de reconciliação e de reestruturar, de voltar àquele relacionamento, de seguir aquele relacionamento. Então, nós vamos falar como é que pode ser feito um divórcio de uma forma menos difícil, menos penosa, para que os filhos, especialmente, que são menores, que ainda não têm maturidade emocional para atravessarem esse momento, possam ficar o melhor possível. Então, conta um pouquinho pra gente o que tu recomenda, quais são as ciências que estão aí disponíveis para nos ajudar, para que a gente possa enfrentar esse momento de dificuldade que atinge toda a estrutura familiar também, né? É um prazer estar aqui de novo, né, nesse tema. E o divórcio, ele é um rito, né? Nada vai permanecer igual depois de uma separação. Então, a gente tem que pensar que as pessoas vão agir diferente, vão se comportar de outra maneira. Às vezes, as pessoas cedem muito estando em relação, estando numa relação, num casamento, numa união estável. Então, é como se fosse uma libertação, né? A separação, o divórcio, é uma libertação para uns e, às vezes, uma surpresa para outros, né? A gente tem que perceber o quanto as pessoas cederam, né? Se as pessoas cederam muito numa relação, isso vai acarretar muita raiva, né? Às vezes delas mesmo, né? Como é que perderam tanto tempo para ver o outro daquele jeito, né? Muitas vezes a gente vê as mulheres, os homens já têm um relacionamento novo, já estão vivendo sua vida como se não tivesse acontecido nada, né? A gente não sabe o que eles sofrem, a gente não sabe o que cada um sofre, mas a gente vê o externo, né? Então, as mulheres muitas vezes veem os ex-maridos, os ex-relacionamentos já com novas relações, já vivendo sua vida, já aproveitando a vida, e elas ali em casa, né, cuidando dos filhos. Isso gera uma frustração muito grande. E só para complementar, né, Ana Carolina, na verdade é uma mistura de emoções muito grande, né? Porque sempre vem a frustração pelo que ninguém casa pensando em se divorciar, eu sempre digo isso. Então vem a frustração pelo fim daquela relação, mas muitas vezes vem a sensação de alívio, da chance de recomeçar novamente, e para o outro pesa mais a frustração. Então é uma mistura de emoções que nós temos que saber lidar, né? E lembrando aqui, eu sempre reitero muito que quando acontece a separação, ou as partes entram num acordo comum com relação à guarda dos filhos, à convivência dos filhos, aos alimentos, à divisão dos bens,
ou um juiz, um terceiro ainda, vai entrar nessa relação e decidir como é que essa questão vai ficar. Então, além dos problemas pessoais e daquele sentimento pessoal, vem uma definição externa de como é que aquela família vai funcionar a partir daquele momento. Então, é uma dificuldade maior ainda quando ingressa um terceiro estabelecer um novo formato de convivência e de rotina para aquela família. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Existem já algumas ideias, algumas formas, se fala muito hoje em dia do plano de parentalidade, que é uma tentativa de organizar isso para que os pais possam organizar essa rotina da família e a família em si. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o que nós temos à nossa disposição para seguir nesse momento em que já foi eleito o fim da relação. Quando a gente fala de um terceiro vai entrar nessa relação que já é conturbada, muitas vezes as pessoas esperam por isso. Esperam que um terceiro, um juiz, vai dizer esse é o bom e esse é o ruim. É esse modelo que tem que ser seguido de educação para os filhos e é esse modelo que tem que ser excluído. E não é isso que um juiz vai fazer. Então, a gente não pode esperar uma solução mágica do judiciário. Ninguém vai dizer esse é bom, esse é ruim. Então, a gente tem que perceber como é que é a educação de cada um, como é que já era no casamento, porque não vai ficar tão diferente assim. Os pais já cuidavam dos filhos durante o casamento, como é que era essa relação, como é que eram esses contextos antes. E as mulheres, principalmente, já traziam, já puxavam esse pai para cuidar, delegavam as tarefas. Ele já era um pai presente ou não? Até porque nós temos uma questão aí no judiciário que é o excesso de demandas. Então, às vezes, essa resposta de como vai ser o funcionamento dessa família, ele demora um pouco para vir. Ou nós temos questões muito imediatas que levam um certo tempo até serem decididas por um juiz. Então, essa dinâmica familiar, o ideal é que seja decidida pela própria família, e não que alguém venha para dizer como é que é o melhor formato ou como é que tem que ser feito. Alguém totalmente isento, que sequer conhece as pessoas, que vai definir uma rotina totalmente fora do que conhece e das pessoas e sem saber a própria rotina daquela família, sem saber as demandas daquela família. O ideal para isso, depois de um término de uma relação, é que as pessoas se fortaleçam e se conheçam. Porque às vezes eu tenho ali no casamento um pai que é muito permissivo, que deixa a criança fazer tudo, o outro que é mais rígido, e isso vai ser um elemento de muito conflito. Como tu falou antes, o processo é um processo. Ele leva tempo, ele demora, as pessoas querem a solução mágica, querem a solução rápida, e no judiciário isso não vai acontecer. Então, o que a gente vê? Eu tenho que olhar para esse emocional, eu tenho que olhar para essa parte subjetiva, porque não é o juiz que vai dar a solução. Ele vai lá dar uma decisão que talvez não seja boa para um nem para outro, e muito menos para as crianças, que é o que a gente vê na maioria das vezes. Então, quando a gente fala ali de plano de parentalidade, por exemplo, que é uma forma de escrever toda a rotina da criança, principalmente aquela pessoa que está mais ali no dia a dia, que conhece bem, escreve tudo, Levo aqui, levo ali, faço isso, faço aquilo, compro remédio tal, dou remédio tal. Tem que estar sempre atento na toda a dinâmica da família. Então, escreve isso para essa pessoa mesmo perceber o que ela faz, tudo que ela faz. Apresentar para o outro, olha, eu faço tudo isso. É justo que essa divisão seja assim, só um dar o dinheiro e o outro fazer tudo isso? Inclusive, Ana Carolina, falando sobre o plano de parentalidade, eu entendo como um instrumento extremamente eficaz e que poderia até aproximar o julgador da rotina familiar, da demanda familiar, das próprias crianças. E, infelizmente, é muito pouco utilizado no judiciário, Talvez o excesso de demandas impeça que exista uma personalização do divórcio, Um olhar mais a fundo, mais cuidadoso. Então, é uma pena até que isso não seja utilizado e que se tenha muita pouca prática do plano de parentalidade nos divórcios. Como falou, é uma forma de aproximar o juiz desse contexto familiar e aproximar, geralmente o pai que está mais distante da relação com os filhos,
Claro que isso já vem mudando muito, mas é o que a gente vê na maioria das vezes. Então, aproxima daquela rotina, né? Aproxima de, olha, essa carga mental que a mãe tem, né? Por isso que ela briga tanto, que ela cobra tanto. Então, deixa isso mais próximo e faz a pessoa perceber, não é só dando um dinheiro, né? Dando ali um pouquinho que vai resolver tudo isso. As mulheres não querem só o dinheiro, né? Querem a diminuição dessa carga mental, de ter que pensar em largar o filho num lado, largar no outro, comprar material, comprar o não sei o quê, comprar o presente do amigo. Né? É isso que demanda muito tempo e gera essa frustração. Isso, até porque isso reflete diretamente na disponibilidade para trabalhar, né? Diretamente nos alimentos. Essa pessoa que está sobrecarregada com as tarefas das crianças e da família, ela deixa de ter tempo disponível para se dedicar ao mercado de trabalho. E isso muitas vezes não é levado em consideração. Hoje em dia se fala muito na independência da mulher e a mulher é obrigada a se recolocar no mercado de trabalho num prazo de 2, 3 anos, sem que seja levado em conta o quanto ela tem de demanda familiar também. É um problema gravíssimo. A pensão alimentícia entre cônjuges, eu acredito que seja um instituto em extinção, mas ninguém considera o quanto as mulheres ainda dedicam as suas vidas e abrem mão da sua vida profissional para se dedicar à família. Né? Demais, né? Isso segue, a gente vê no dia a dia e vê o quanto essa carga, as mulheres se culpam por não dar conta de tudo, né, se frustram por toda a situação e isso vai implicar no bom andamento ou no mau andamento de um divórcio. Então, nós sabemos que o divórcio, às vezes, aumenta muito as frustrações, porque aquilo que já não deu certo no relacionamento vem pior num divórcio, porque aí todo o ressentimento é colocado ali, todas as questões emocionais são postas ali. Mas também falando de solução, doutora Ana Carolina, nós temos alguns instrumentos, algumas ciências disponíveis para que a gente possa olhar para esse divórcio de uma forma diferente, para que a gente possa buscar soluções e não apenas alimentar aquela relação que já não deu certo. Né? Quando está no divórcio, já é uma relação fracassada. Então, quais são as ferramentas que nós temos para resolver aquele divórcio, para libertar essas pessoas, para que possam seguir uma nova vida, para que possam buscar aí sim o seu formato de vida, suas expectativas de outra forma? O que nós temos, o que você acredita que possa contribuir para resolver, para finalizar, para que não seja tão penoso, especialmente para os filhos? A gente tem que perceber que, como eu falei, o judiciário, né, buscar um terceiro, buscar o juiz, o advogado, ele não é uma tábua de salvação. Né? Não é isso que vai fazer o divórcio ser melhor. Então, é o olhar para si, o autoconhecimento, né? Porque quando a gente se separa, como eu falei, um rito de passagem, aquilo é como se fosse um gatilho para todas as nossas dores. Né? Tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, mesmo sem lembrar, mesmo sem saber, é como se buscasse uma resolução, né? Quando eu estou em relação, eu quero que aquilo seja diferente. Tudo que eu cobrava dos meus pais, que não me olharam, não me cuidaram como eu queria, eu busco numa relação. E quando essa relação termina, essas dores do término vêm junto com as dores lá de trás. Então, se a gente não olha para isso, é muito difícil ter um bom término, né? Um término realmente que, não, as pessoas estão ali, viram que não tem mais, né, a relação não cabe mais para eles e seguem a sua vida. Né? Senão elas ficam buscando ali o processo como forma de alimentar aquele vínculo, para que permaneçam naquilo. E nós, advogados, nós vemos claramente, às vezes, as pessoas querendo aquele vínculo, né? O processo está quase terminando, pronto para ser julgado, mas a pessoa quer manter vivo aquele processo porque é o único vínculo que ela ainda possui com o outro. Mas é um vínculo ruim, é um vínculo penoso para todo mundo que está ali envolvido. Então, é importante a gente também aconselhar que as pessoas busquem alternativas, busquem ajuda, busquem terapia, busquem soluções. Autoconhecimento é extremamente importante para ser uma forma menos penosa de encerrar aquele ciclo, que também é o processo. Então, voltando às terapias e técnicas, é o que a pessoa mais se identifica. Né? Tem a psicologia, os psicólogos, todos os profissionais, tem os terapeutas,
Ou às vezes a pessoa lê um livro e teve um insight e aquilo modifica a vida, né? Vê um filme. Então, basicamente é o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei aquilo que me dói, eu sei aquilo que me frustra, né? E eu não preciso mais projetar no outro. Eu consigo lidar com aquilo e eu consigo lidar com a relação, ou com o fim da relação. Muito bom, doutora Ana Carolina, sempre muito bom te ouvir. Para mim é sempre um prazer te receber, é bom a gente ter uma nova visão, a gente ver soluções, a saída no fim do túnel. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, colaborando tanto para as pessoas, que existe solução, busquem ajuda, busquem terapias, busquem soluções. E muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. E uma boa tarde a todos. E até mais.